Eduardo Cunha e Henrique Alves viram réus por esquema de corrupção na Caixa. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente vai comentar a notícia dentro do contexto. Eles são acusados de cobrar propina de empresas para liberar investimentos do FGTS. Essa notícia foi publicada aqui no em.com.br no dia 26 de outubro de 2016. E ela diz o seguinte: o juiz Vanisley da Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal em Brasília, aceitou nesta quarta-feira 26 denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o deputado cassado Eduardo Cunha, o ex-ministro de Temer e de Dilma, Henrique Eduardo Alves, o operador do mercado financeiro Lúcio Funaro e mais 2 pessoas por suposto esquema de desvio de recursos da Caixa Econômica Federal. Os envolvidos agora passam a condição de réus e responderão a ação penal por crime de corrupção, lavagem de dinheiro, prevaricação e violação do sigilo funcional. O que acontece? Eles foram acusados pelo Ministério Público e agora o juiz resolveu aceitar a denúncia. Antes ele estava com foro privilegiado, Eduardo Cunha, e daí o processo estava no Supremo Tribunal Federal. Ninguém fez nada por lá, sabe-se lá por quê. Então, depois que ele perdeu, que o mandato dele foi cassado, perdesse os direitos, e aí ele baixou, então o processo dele baixou para a primeira instância. E depois, na primeira instância, o juiz Vanisley deu a ordem, então, e tornou os camaradas aí réus. Cunha e os demais réus são acusados de cobrar propina de empresas para liberar investimentos do FGTS pleiteados por elas. Olha, o Cunha é um negócio, eu já chamei o Cunha, falei que ele é uma espécie de arquiteto da corrupção no Brasil, é porque ele está metido em todas, velho. É um negócio impressionante, desde tudo que é estatal, mas também outras coisas do governo, Caixa Econômica. Se for pesquisar Banco do Brasil, tem as digitais do Cunha em tudo que é canto. É como diz a garota Ana Júlia, as suas mãos estão sujas de sangue. No caso do Cunha, as mãos dele, o bolso está cheio de dinheiro, no caso, sei lá. A denúncia foi originalmente oferecida pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal. Com a cassação, o ex-presidente da Câmara perdeu o foro privilegiado, tá? E isso aqui ele está falando a mesma coisa que eu disse agora. E aí, é interessante essa notícia também confirmada aqui pela Terra, também, no dia 27 de outubro. Cunha e Henrique Alves se tornam réus. E aqui eu vou ler uma parte que interessa, que fala o seguinte: a divisão da grana. Em depoimento à Força Tarefa na Lava Jato, Clepto, que é o camarada que contou o negócio, declarou que os repasses ilegais ocorreram entre 2011 e 2015. É isso aí. Nesse período, segundo o ex-vice-presidente, Cunha ficava com 80% da propina desviada do fundo, Funaro com 12%, Margoto com 4% e ele próprio com os outros 4%. Então o Eduardo Cunha ele ficava ali sentado na presidência da Câmara, usando a posição dele de presidente, e ele não fazia mais bosta nenhuma, ele só ficava calado ali por trás administrando a grana, e a grana fluía, entendeu? Era um cunhoduto, Eduardoduto de dinheiro que fluía na direção da conta dele. Aí você pergunta para que fluía? Para que o Eduardo Cunha precisa de tanta grana, minha gente? Olha, uma das coisas que ele gasta o dinheiro dele, que a gente também consegue, né? A gente, como eu falei no outro vídeo, você quer conhecer uma pessoa, analise os movimentos que ela dá na sociedade, o que ela faz, e não escute o que ela fala necessariamente. Só analise o que ela fez, onde foi que comprou. Você pega o cartão de crédito de uma pessoa, você conhece, você consegue dizer um pouco mais sobre essa pessoa. Por isso que esses dados são tão importantes aí para grandes empresas e tudo mais, né? Mas o que o Cunha fazia com a grana dele? Olha, uma das coisas era comprar carros de luxo avaliados em mais de R$1 milhão, só de carro. O patrimônio do deputado será investigado, incluindo frota de SUVs de luxo evangélico. Tadinho. Engraçado que o cara, ele de dia rouba do povo e de noite está lá na igreja dizendo que vai amar o próximo, né? Mas também desse jeito, como é que não ama? Se o próximo tem dinheiro pra caramba, ele está pegando a grana do próximo todo tempo. Aí é muito amor, haja amor. Engraçado aí a igreja, né, que como a igreja se posiciona num camarada desse aí, com Malafaia, essa turma toda apoiando ele, defendendo ele, né, de várias maneiras. Vai ser material para outro vídeo. Eduardo Cunha, a mulher tem veículos em nome de Jesus.com.
Rapaz, eu acho que Jesus, quando Eduardo Cunha chegar em algum canto que encontrar Jesus, eu acho que vão ter muita coisa aí para esclarecer, né? A exemplo de Fernando Collor e outros políticos investigados, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também mostra ser um apreciador de veículos importados de luxo, em especial SUV. Em parceria com a mulher, Cláudia Cruz, o deputado possui uma frota avaliada em mais de R$1 milhão. Sabe o que é R$1 milhão só com carro, amigo? Isso aí é coisa boa, hein? Melhor ainda se fosse com a grana dele mesmo, né? Mas é só isso? R$1 milhão? Isso daqui, pô... Não, tem outras coisas também. A vida de sultão de Eduardo Cunha. Confira aí, ó. O Eduardo Cunha ele não tem um gosto comum, não. Ele não é de comer buchada de bode em qualquer esquina, não. O Eduardo Cunha, quando vai almoçar, quando vai jantar, no mínimo R$20 mil ele tem que deixar lá no local. Então, R$20 mil dá para comprar alguns bois aí, fazer um churrasco pro bairro inteiro. Mas o Eduardo Cunha come isso sozinho. Para saber isso, leia aqui essa reportagem. E também, pô, a mulher do Eduardo Cunha, ela tem um gosto requintado. Não é qualquer... A mulher do Eduardo Cunha não é uma empregada doméstica que compra bijuteria, né? Não tenho nada contra a empregada doméstica, mas veja bem que ela precisa de dinheiro para comprar alguma joiazinha, um brinquinho, um anel. Então, quando ela sai para passear, a mulher de Cunha gastou 166 mil em loja de grife com dinheiro de propina, diz denúncia. Ela vai passear em Paris, ó, $44 mil, equivalente, em loja de grife em Paris, Roma, Lisboa e Dubai. Cada passeio que ela dá, quando ela diz assim, quando ela abre a boca, amor, vou ali na Europa. Quando ela volta com a conta, não, o Eduardo Cunha não quebra cabeça, porque o camarada ele consegue garantir, ou conseguia garantir a renda dele, né, entrando. Claro que, imagina só, o Eduardo Cunha, sabe quanto ele ganha? O Cunha ganhava R$33 mil, mais as regalias, né? As regalias faziam ele ganhar mais de R$500 mil, né, com todas as regalias. Mas mesmo assim, você imagina, sua mulher sai para passear e gasta numa tacada só, numa semana, 44 mil, isso dá 166 mil, são quantos meses de salário do Cunha? Então, só essa grana não explicaria como é que o Cunha consegue dar um cartão de crédito desse para a mulher dele, né? Então, é um grande esquema, com certeza é um arquiteto com uma genialidade muito grande, o Eduardo Cunha, porque ele tem perna em tudo que é canto onde dá para ganhar alguma propina, e não é a primeira pessoa que acusa ele de alguma coisa. Portanto, esse é mais um processo contra o Eduardo Cunha. Eu vou fazer aqui um trabalho no canal Notícias Comentadas, um trabalho de formiguinha. Todos os processos dessas pessoas que são relevantes para a vida no Brasil, eu vou um por um, devagarinho, vou construindo, colocando isso na internet. O processo é esse, é assim, 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 é por causa disso, está sendo apurado por esse, para a gente colocar isso na internet. Você me pergunta o que a gente pode fazer? É justamente isso, pessoal. A gente pode colocar e dar evidência para isso, para que as pessoas consigam pesquisar. Olha, em 2018, quando vierem as eleições, algumas pessoas vão à internet e vão buscar uma referência sobre determinados políticos. Então é muito importante que a gente dê evidência para isso, porque a grande mídia parece que ela esconde o negócio depois. A gente precisa dar evidência para cada um dos casos em que cada um desses políticos é acusado de alguma coisa. Para quando alguém na eleição for levantar o histórico do cara, aí ele vai bater lá tudo que você está dizendo. O Notícias Comentadas vai ficar fazendo a ligação desses pontos. Mas é interessante, se vocês criarem blogs, essas coisas, publiquem, depois me mandem os links, que aí a gente vai ligando aqui todos os pontos. É importante ligar os pontos, tá certo? Bom, quem é o juiz que finalmente colocou o Eduardo Cunha aqui como réu nesse processo? O juiz é um juiz já conhecido de vocês, que é o camarada que deu ordem aí para a Polícia Federal prender alguns policiais legislativos. Lembram daquele caso? Se não lembra, não tem problema. Vamos ligar aqui os pontos. Essa notícia eu já publiquei aqui no Notícias Comentadas, aqui nesse link, vou deixar aqui para vocês. E por sorte, pessoal, o Eduardo Cunha, ele, apesar da gente vai começar a descobrir aí, quem sabe, temos esperança, mas ele vai dar um tempo agora nos roubos que ele andava fazendo, esperamos, né? Porque a Polícia Federal prendeu ele. É motivo dele parar com os esquemas deles? Olha,
no Brasil, o pessoal da máfia, do tráfico e tudo mais, eles costumam comandar o crime de dentro da prisão. Eu não sei como é com o Eduardo Cunha, né? Afinal, sei lá. Mas vamos torcer que não. Vamos torcer que não. E o Henrique, o outro envolvido aqui nesse processo é o Henrique Alves. Vocês se lembram dele? O Henrique Alves foi ministro da Dilma, veja bem. Como assim, ministro da Dilma? A Dilma tem que indicar alguém, ela foi lá, olhou para o Henrique Alves, olhou para a cara dele, pegou no rosto dele, virou para um lado, virou para o outro. Rapaz, você é bonitinho, viu? Você vai ser meu ministro. Não é bem assim que funciona, a gente sabe que não é assim. Ela tem um pacto aí, um acordo com o PMDB, e aí ela diz, olha, PMDB, vocês indiquem aí, por favor, um ministro para o turismo. E daí o PMDB escolhe lá dentro, faz a reunião dele lá e escolhe Henrique Alves. Então, por isso também o Henrique Alves foi ministro da Dilma. E logo depois ele foi ministro do Temer. E aí o que aconteceu? Quando ele foi ministro do Temer, pouco antes, depois dele assumir, aí houve uma investigação aqui. O Sérgio Machado, que denunciou os esquemas, lá vários esquemas, ele acusou também o Henrique Alves de receber propina. Então, nesse processo, que está sendo explicado aqui nesse vídeo, você vai entender a queda do Henrique Eduardo Alves. Por favor, veja o vídeo para você entender quem é Eduardo Alves. Ele tem, antes do Eduardo Cunha, ele tinha tanto poder quanto o Eduardo Cunha, e fazia os mesmos esquemas de corrupção que o Eduardo Cunha é acusado. Então, é válido conhecer. Ele não está muito na mídia, talvez ele não seja tão gatinho que nem o Eduardo Cunha, mas ele também tem uma relevância muito grande dentro do PMDB e pertence à cúpula do PMDB. Tudo bem, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Curtam nossos vídeos e compartilhem também nossos vídeos nas redes sociais. A gente precisa crescer, precisamos da sua ajuda para crescer cada vez mais. Obrigado, o canal está crescendo numa velocidade muito boa. Acredito que ontem foram, sei lá, uns 300 inscritos mais ou menos. E isso com certeza é com a ajuda de vocês. Obrigado, vamos para frente, tamo junto. Grande abraço e até o próximo vídeo.